Pronto, pessoal, voltamos para a segunda parte, né, do vídeo de hoje, do tema de hoje, né, pessoal? Muitas coisas eu falei aí da primeira parte, né, pessoal? Falei aí que uma pessoa aí escreveu no meu canal que eu sou, como é que se diz? O que mesmo que ele falou, né? Eu até esqueci a pronúncia que ele falou, né? É que eu me comparando aí aos as pessoas que estão fazendo aí as coisas erradas, dos falsos profetas, né? Mas tá tudo certo, tá, pessoal? É por isso que a minha decisão de falar a verdade, eu sabia que ia acontecer essas coisas, tá? E porque nesse meio aí tá manchado, tá, pessoal? Olha como a religiosidade toda foi manchada aí pelo comportamento, a conduta desses líderes, dos membros dessas igrejas aí. Olha como foi manchado. Olha como a pessoa acha. Ele me chamou de golpista, né? Golpista, né? Golpista. Agora eu me lembrei a palavra, tá? Então, por quê? Ele tá vendo aí, tá, pessoal? Muitos erros, mas aqui ele sentiu a verdade no que eu falei no vídeo, né, que é, como é que se diz? Conduta espiritual. Então, por esse vídeo ele percebeu a conduta, ele pode ser, viu o líder dele, de algum grupo, ele viu a conduta dessas pessoas que estão erradas. É bom você perceber isso, tá? Agora você tem que reconhecer essa verdade, tá? E entrar na frequência. É o tema que eu tô falando hoje, né? O tema que eu falei aí na primeira parte. Cadê? Deixa eu dar a luz aqui. Aqui é o tema que eu falei na primeira parte. O que é o reconhecimento espiritual, né? Então, o que é que a gente viu aí na primeira parte? Ele falou que o reconhecimento espiritual é um conceito profundo e multifacetado. Então, porque a gente é multidimensional, né? Que se refere à capacidade de perceber e compreender a presença e ação de Deus em nossa vida e no mundo ao nosso redor. Então, é aquela compreensão que você percebe a verdade, né? Você percebe, sente a presença de Deus ali onde tem verdade. Então, essa capacidade vem através desse reconhecimento espiritual. Você reconhecer Cristo, Deus, que Deus enviou a Cristo, então você tem que reconhecer. Essa percepção vai além do simples observação, envolve a conexão íntima com o divino, então com Deus, que se manifesta em momento de oração, meditação, né? E reflexão da palavra de Deus. Então, em momento que a gente está praticando essas coisas, Deus se manifesta ali. Quando fala, se uma pessoa está em um grupo e não está sentindo, está morto, tá? Está morto, você não está vivo. E você só pode adorar o Deus vivo se você estiver vivo, tá? Eu até gravei um vídeo falando sobre isso aqui. Tá no meu canal. Se tiver, eu não sinto nada, é por isso que meu vídeo aqui você tem que sentir alguma coisa. Você tem que me xingar, fazer igual o cara aí. Você tem que ou me amar, você tem que dizer que é verdade. Você vai ter que sentir alguma coisa, tá? Senão tá morto, tá? Precisa ressuscitar, né? Aí ele disse, momento de oração, reflexão, né, da palavra de Deus. Quando falamos sobre reconhecimento espiritual, estamos nos referindo a um estado de consciência que nos permite ver além do material, do imediato, reconhecendo a mão de Deus em cada aspecto da nossa existência. Essas práticas espiritual, né, é essencial para o crescimento e desenvolvimento da fé espiritual, pois nos ajuda a entender nosso propósito e a nossa relação com o Criador. Então,
As práticas vai ajudar a gente a manter nessa frequência elevada, né? Reconhecendo que existe um Deus que está cuidando da gente, tá? É o que eu coloquei aqui a minha pergunta. E como desenvolver essa capacidade de sentir a presença de Deus, de sentir Deus, né? Porque se você não está sentindo mais Deus, pessoal, tá morto, tá? Então, precisa se reconectar à frequência. É o que a gente terminou lá, a segunda parte, falando, né? Que para você precisa praticar essas práticas para voltar à conexão, né? Abrir o coração, permitir que o reconhecimento floresça novamente em nossa vida. Então, para que esse reconhecimento, a percepção de a gente perceber, sentir Deus na nossa vida. Porque senão, se a gente tá, você vai para algum lugar, tem muita gente assim, tá? Religiosa, vai para um lugar e não sente Deus mais, não sente mais a presença, não está percebendo a verdade, está sendo enganado. Então você vai ser enganado. Então os falsos profetas vão enganar vocês. Se você não sente a verdade, não reconhece a verdade, então você é um alvo fácil desses falsos profetas, né? Por isso que é ruim andar sem o conhecimento espiritual, sem expandir a consciência. Você vai ser enganado aí por muito, tá? Aí ele fala, segunda parte, né? Ao reconhecer conhecimento espiritual, também pode ser enriquecido por experiência de vida, que nos leva a questionar e refletir sobre a nossa fé. Então, experiência de vida que a gente teve, né? Que a gente teve ali um relacionamento com Deus, com a espiritualidade, pode fazer a gente refletir e sobre a nossa fé. Momento de crise, perda, transformação pessoal, muitas vezes nos força a buscar entendimento mais profundo de Deus e de nosso lugar no mundo. Então, às vezes, esses momentos de crise que acontecem na nossa vida, né? Perda, transformação, né, pessoal? Vai forçar a gente a buscar o entendimento mais profundo de Deus, porque a pessoa tá ali, ó, tá bom, já aceitei Jesus, glória a Deus, estou aqui, amém, é tudo certo. Não force, então, a dificuldade, a crise, as coisas, vem para fazer você forçar, você caminhar, porque as pessoas querem ficar estagnadas, pessoal. E nada está parado no universo, tudo é energia, tudo está em movimento dessa energia. Quer ficar ali estagnada? Aqui tá bom, irmão. Que nada, tá tudo beleza. Não existe isso, tá, pessoal? Então, a dificuldade vem para fazer você se movimentar, tá? Buscar a Deus, mais conhecimento. Essa experiência pode ser dolorosa, mas também são uma oportunidade valiosa para o crescimento espiritual. Então, é dolorosa, né? Porque a gente, quando passa por uma dificuldade, não é bom, né, pessoal? Nada é bom, né? Quem já experimentou aqui sabe o que eu estou falando. Pois nos leva o reconhecimento mais autêntico, então, o reconhecimento da verdade e profundo da presença de Deus em meio à dificuldade. Então, naquela dificuldade ali é aonde Deus se encontra mais presente, a espiritualidade, você sente a presença ali da espiritualidade que Deus está trabalhando, lhe ajudando naqueles momentos. É assim que a espiritualidade trabalha, tá, pessoal? Eu não tenho nada a ver com isso. É o jeito deles trabalharem aí, tá? Porque às vezes você vai estar com o coração mais aberto, porque está sofrendo. Então, quando está tudo bem, vocês endurecem o coração, não abre. Então, a espiritualidade sabe, tá? Sabe mais do que eu, né? Aí ele fala, finalmente, o reconhecimento espiritual
é uma prática que deve ser cultivada diariamente. Então, é o que eu estou colocando aqui, como desenvolver, né, cultivar essa capacidade de sentir a Deus. Então, como é que a gente faz para a gente cultivar diariamente? Então, através das práticas espirituais, né? Ele fala, assim como a planta precisa de água e luz para crescer, nossa vida espiritual precisa de atenção e cuidado. Então, é a mesma coisa, né? A planta você não pode deixar sem regar ela, a luz do sol, para ela fazer o que eu aprendi lá no ginásio, né? Fazer a fotossíntese, né? Ela precisa para liberar a substância, a planta libera para ela liberar a fotossíntese para ela se desenvolver. A mesma coisa é a gente, pessoal. A gente é como árvore. Lembra que eu falei aqui sobre as raízes espirituais? É como árvore, então precisa de água para regar. Então, qual é a água que rega o nosso espírito? É essa água aí que a gente bebe aí? Você beber 2 litros, é essa água? Não, pessoal. É a palavra de Deus. Então, o que vai regar o nosso espírito é a palavra de Deus com verdade, tá? Com a essência da verdade. Aí a gente vai crescendo, tá? A luz vai começando a brilhar na nossa vida. Aí ele fala, isso pode ser feito através de práticas regulares, né? De oração, leitura das escrituras, participação de atividade em grupo, né? Ao dedicar tempo e esforço para reconhecer a presença de Deus. Então, para a gente sentir a presença de Deus em nossas vidas, nos tornamos mais sensíveis. Então, você se torna mais sensitivo, né? E suas ações é mais capaz de viver de acordo com a sua vontade. Então, a gente quando começa a sentir a presença, a gente começa a viver de acordo com a vontade desse Deus. A gente precisa desenvolver essa capacidade de sentir, pessoal. Que é esse reconhecimento espiritual, reconhecer a Deus, tá? Que Ele está na nossa vida. Aí ele fala, em suma, o reconhecimento espiritual é uma jornada rica e transformadora. Então, é a jornada da nossa consciência, né? Que nos convida a aprofundar nossa relação com Deus. Então, é um convite, é um chamado, né? Você aceita, aí vai depender de você. Se você endurece o coração, não quer reconhecer, ou você aceita reconhece, né? Esse seu chamado de você ter o relacionamento com Deus. É um convite para ver o mundo através de uma lente espiritual. Então, você tem que abrir a visão espiritual para ver com a lente espiritual, que é o meio espiritualista fala que é o terceiro olho, a visão espiritual aberta. Então você reconhece a verdade, aonde tem verdade, aonde está o engano, tá? Onde cada experiência é uma oportunidade de encontrar e reconhecer a presença divina. Então, cada experiência que a gente passa, né, seja boa ou ruim, é por isso que Paulo escreveu lá, né? Todas as coisas cooperam para o bem daquele que ama a Deus, daquele que foi chamado segundo o seu propósito. Então, todas as oportunidades estão cooperando para que você reconheça a presença divina na sua vida. Ao cultivar essas práticas, né, espiritual, não apenas fortalece a nossa fé, mas também nos tornamos agente do amor. Então, a gente também vai se tornar um canal da espiritualidade, um agente de amor e transformação no mundo ao nosso redor. Então, para que a gente transmita essa frequência do amor e através dessa frequência a gente comece a transformar o mundo ao nosso redor.
Mas a primeira pessoa que tem que ser transformada é você, tá, pessoal? Não existe você transformar o mundo sem transformar você. Não existe isso. Tem pessoas que querem que o mundo seja melhor, mas ela não coopera para esse mundo melhor. Eu digo, como é que pode isso, pessoal? Não existe isso. Você tem que melhorar a sua frequência. Ah, mas todo mundo tá agindo errado aí, moço. Não vai resolver, não. É igual aquela história do passarinho, né? A floresta tá pegando fogo, mas o passarinho vem no bico carregando um pouco de água e joga para tentar apagar o fogo, né? Para tentar apagar a confusão aí. Aí o outro passarinho olha, rapaz, você tá vendo que você não vai conseguir apagar essas coisas aí? Ele disse, mas a minha parte eu estou fazendo, amigo. Se cada um fazer a sua parte, o mundo se torna um mundo melhor. Mas se você não começa a trazer a água no bico, a palavra de Deus, para colocar nesse mundo que está incendiado, perturbado, se você não começa, como é que você quer mudar o mundo? Entende? As pessoas. Então, a primeira obra que Deus quer fazer é em você, tá? Depois, ele vai trabalhando através da sua vida. Você vai se tornar um agente, um instrumento na mão dele para ser usado para transmitir esse amor, essa vibração, o qual, através dessa vibração, pode mudar muitas consciências. É o que eu estou fazendo aqui. Ai, irmão Samuel, seu canal é pequeno, não tem ninguém aí, que não tem muita gente. Olha quantas pessoas, só tinha 2. Agora já tem mais, né? Eu vou até agradecer, porque eu entrei no canal agora, né? Que eu fui ver a mensagem do cara falando que eu sou golpista, né? Mais um golpista na área, né? Eu fui lá ver a mensagem dele, né? Responder lá, eu vi que os inscritos cresceram lá no meu canal. Então, agradecer a vocês, tá? Que se inscreveram, tá? Mesmo o cara falando que eu sou golpista, vocês... Obrigado, vocês se inscreveram, tá? Eu vi lá que vocês se inscreveram. Obrigado, tá, pessoal? Continue aí, tá? A estudar a espiritualidade. Fique aqui no canal. Você vai ter muitos temas aqui para a gente estudar, crescer junto nessa espiritualidade. Tá bom, pessoal? Obrigado aí por vocês confiarem, né? Se inscreverem, né? Mesmo o cara me chamando de golpista, vocês se inscreveram no canal, tá? Aí, meu Deus, que bobagem, né, pessoal? Aí, o que é que ele fala mais? A pergunta é: será que a Bíblia fala que a gente tem que desenvolver essa capacidade de sentir a Deus ou de reconhecer o reconhecimento espiritual, pessoal? Será que a Bíblia fala? Vamos ler. Sem a gente ler, não vamos entender nada. Efésios 1, versículo 2. A vocês graça e paz da parte de Deus, do nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Então, você via que os apóstolos, ele quando escrevia, dava a saudação, ele na saudação dele, ele já estava reconhecendo o Deus Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, ele reconhecia a graça e a paz de Deus que estava com os irmãos, né? Que vinha do Pai e do nosso Senhor. Então, ele reconhecia que vinha, todas essas coisas vinham desse Deus. Então, é um reconhecimento espiritual. É o que a gente tem que reconhecer, tá, pessoal? Dar graça a Deus, tá? Se vocês despertaram aqui no meu canal, estão se sentindo bem, você agora se tornou espiritual, tá bem com a sua espiritualidade, não venha me agradecer, pessoal. Agradeça a Deus. É Ele que merece toda a honra, toda a glória e todo o louvor. A Ele seja toda a glória, tá? Agradeça a Ele, tá, pessoal?
Agora, se você, nossa, irmão Samuel, foi através do seu esforço, do seu canal aí, que eu me espiritualizei na a minha vida espiritual. Então, pessoal, um reconhecimento. Então, você pode ajudar para outras pessoas também, que essa verdade também chegue para essas pessoas, porque tem pessoas aí que querem a verdade também, tá, pessoal? Mas é isso. Eu não tenho muito recurso, como vocês estão fazendo aí, compartilhando meu vídeo, tá? Vocês estão me ajudando aí. É assim que a obra de Deus vai caminhar, tá? Trabalho da espiritualidade, né, pessoal? Aí ele fala, Colossenses 3:23. Tudo o que fizere, faça de todo o coração, como para o Senhor e não para o homem. Então, tudo que a gente vai fazer, a gente tem que reconhecer que a gente estamos fazendo, vamos fazer de coração, como para o Senhor, pessoal. Então, o trabalho que eu estou fazendo é reconhecendo que Deus está me usando, me capacitando para eu fazer esse trabalho aqui. Não é como fazendo para o homem, tá? A gente não pode. Então, a gente tem que reconhecer que a gente faz para um Deus todo-poderoso. O que mais? Atos dos Apóstolos 20:35. E tudo que eu fiz, mostrei mediante trabalho árduo. Devemos ajudar o fraco. Então, os fracos na fé, né? É o que a gente está fazendo aqui, tá, pessoal? Com todo o meu esforço, eu estou mostrando aqui um trabalho árduo, com todo o esforço, com dificuldade de tudo, né? Mas estou aqui. Lembrando a palavra do próprio Senhor Jesus que disse: a maior felicidade é dar do que receber. Então, eu estou doando essa frequência, essa sabedoria, todas as coisas aqui para ajudar você espiritualmente. Espero que ajude, tá, pessoal? Se não ajudar, também você tem que procurar aquilo que vai lhe ajudar, tá? Para não fazer igual o cara aí, chamar de golpista, tá? Aí ele fala, 1 Coríntios 15:57. Mas graças a Deus que nos dá vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, Paulo reconhecia que a vitória vinha por meio do Filho de Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele reconhecia. Então, é um reconhecimento espiritual. Então, a gente tem que ter esse reconhecimento espiritual, pessoal. A gente não pode sem reconhecer que todas as nossas vitórias, todas as coisas, vêm do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Tá? Por isso que todas as coisas que acontecem, boa ou ruim na nossa, graças a Deus que nos mantém vivo ainda, nos dá vitória aqui. Tá? Esse é o reconhecimento espiritual. Ao que mais? Romanos 11:36. Pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. Amém. Aí, ó, os evangélicos cantam essa música tirada desse texto, né? Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas, né? A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, para sempre, amém. Então, tirou desse texto, tá? Então, porque dele, para ele, são todas as coisas. Então, o que é que você entende sobre todas as coisas, pessoal? A glória é para ele. A ele seja agora para todo sempre. Amém. Amém? Amém. Entende?
Não tem outro que a gente não reconhecer para dar glória, honra, glórias e louvor a esse Deus que fez todas as coisas. Tá? A gente tem que ter esse reconhecimento. Tá? Porque isso nos ajuda a entrar nessa capacidade de perceber e sentir Deus na nossa vida. Salmo 136, 1. Dê graça ao Senhor, porque Ele é bom. O seu amor dura para sempre. Então, dê graça a Ele. Obrigado, Deus. Deus, você está agindo na minha vida. Graças a Deus. Obrigado, Deus, por me manter vivo. Por isso que quando eu começo o vídeo, eu já começo agradecendo por eu poder fazer mais um vídeo. Porque talvez eu não tenha mais outra chance de fazer aqui o trabalho que Ele designou para que eu fizesse aqui. Então, agradeço por Ele me despertar, agradeço por Ele estar me usando, agradeço por essas coisas, tá? Entende, pessoal? A gente tem que reconhecer esse Deus. 1 Tessalonicenses 5, 18. Dê graça em todas as circunstâncias. Então, é em todas. Ai, moço, mas tá difícil, tá ruim. É em todas. O que é que você entende como todas as circunstâncias? É em todas. Por quê? Paulo sabe todas as coisas, então todas está cooperando para o seu bem. Você, aquele mal, aquela coisa que está acontecendo ali, você não sabe, mas Deus sabe, vai fazer com que você cresça espiritualmente. Então, dê graça em toda circunstância, pois esta é a vontade de Deus para você em Cristo Jesus. Então, se você está em Cristo Jesus, está nessa frequência, você tem que fazer essa vontade, dar graças a Deus em toda circunstância. Nossa, pessoal, chegou, me arrepiei. Chegou, me arrepiei agora, tá? Mas é a vontade de Deus, pessoal. Você quer fazer a vontade de Deus? Já comece reconhecendo esse Deus que fez coisas boas na sua vida. Aí você vai sentir a presença. Só para aí, ó. Chegou, me arrepiei agora falando isso. Por quê? Estou sentindo a presença de Deus. Tá? Aí chega, a gente sente, pessoal. Não tem como não sentir. Se a gente não sentir, a gente tá morto, tá, pessoal? A gente tá morto. Você viu que no vídeo aqui do A Energia do Amor, eu senti muito ali a frequência do amor, chorei aqui. As pessoas que estavam no meu canal choraram junto, tá? Faz parte, tá, pessoal? Se a gente não está morto, isso é a garantia de que você não está morto espiritualmente. O que mais? Colossenses 3, versículo 15. Que a paz de Cristo seja o juiz em seu coração, visto que vocês foram chamados para viver em paz, como membro de um só corpo. Então, só existe uma só igreja, um corpo. É o corpo de Cristo espiritual. E sede agradecido. Então, se você for chamado para esse corpo de Cristo, você foi enxertado nesse corpo, você se tornou membro desse corpo espiritual, sede agradecido. Como é que você se tornou? Quando você despertou a consciência para a verdade. Se você não aceita a verdade, você não é membro desse corpo. Tá claro, né, pessoal? Eu não quero enganar ninguém, tá? Mas a decisão é sua, tá? Aqui eu tô aqui para falar a verdade. Então, se você não despertou a consciência, não aceita a verdade, não reconhece o Filho de Deus, a Cristo, você não está enxertado nesse corpo. Mas eu participo aqui de uma igreja aqui, irmão Samuel. Mas isso aí não é o corpo de Cristo, tá? O corpo de Cristo não é isso. De ensinar errado, já é engano.
Se você acredita, você só quer que a verdade venha dali, daquele grupo religioso, daquele pastor, já é um engano que você já caiu, tá? Tá? Ao que mais? Efésios 5:20. Dando graça constantemente a Deus, Pai, para todas as coisas, em nome do nosso Senhor Jesus. Então, a gente tem que dar graças a Deus, o Pai, né? Por todas as coisas. Então, o que é que você entende por todas as coisas, pessoal? Até no momento ruim, moço, até no momento ruim. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, através dessa frequência, desse nome, a gente tem que dar graças a Deus. Então, quem está nessa frequência através do nome de Deus, ele tem que dar graças a Deus. Porque esta é a vontade de Deus. Ao que mais, pessoal? Efésios 1:16. Não deixe de dar graça por vocês, mencionando em minha oração. Então, você vê que o apóstolo, ele estava, na oração dele, ele estava dando graça pelos irmãos, né? Eu menciono os seus nomes na minha oração, né? Ele estava mencionando, dando graças a Deus por esses irmãos lá de Éfeso, graças a Deus por esses irmãos lá em Tessalonicense. Oh, graças. Então, Paulo estava orando, dando graças a Deus. A gente tem que reconhecer, porque isso traz uma frequência a gente sentir a presença de Deus. Você viu? Eu falando aqui esse versículo, eu me arrepiei todo aqui, ó. É a presença de Deus. Meus olhos encheram de lágrimas. Não tem como sentir, senão a gente tá morto, tá? O que mais? Romanos 1:21. Porque tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe renderam graça, mas o seu pensamento tornaram fútil e o seu coração insensato deles obscureceram. Então, pessoal, se a gente não reconhece a Deus, não dá glória a Deus, tá, pessoal? Não rende graça a Ele, o que é que acontece? Seus pensamentos vão se tornar fúteis, né? Não vai servir para nada. E o seu coração vai ficar obscurecido, então vai endurecer o coração. Por isso que a gente tem que reconhecer esse Deus e glorificar e dar graças a Deus em todas as circunstâncias, tá? Aí o que mais, pessoal? Cadê? Peraí. Aqui. Ele fala, Hebreus 12:28. Portanto, já que estamos recebendo o reino inabalável, sejamos agradecidos e assim adoremos a Deus de modo aceitável, com reverência e temor. Então, ele está falando com aqueles que despertaram e entraram no reino de Deus, né? Um reino inabalável. Então, seja agora agradecido. Agradeça por Deus chamar você e lhe enxertar no corpo de Cristo. Agradeça isso. Adore a Ele de modo aceitável e com reverência e temor. Então, reverenciar esse Deus, né? Reconhecer toda a soberania de Deus e com temor, obedecendo assim, Deus, é o que você quer que eu faça? Deus, me ajude aí, o que você quer que eu faça? Então, entrando, né, na frequência da obediência da palavra de Deus, tá? É assim que a gente agradece a Deus, tá, pessoal? Lucas 17:14 até 19. Ao vê-lo, ele disse: vão mostrar-se o sacerdote. Enquanto ele ia, foram purificados. Um deles, quando viu que estava curado, voltou, louvando a Deus em alta voz. Aquelas pessoas que estavam com lepra, né? Cristo curou. Quando ele foi apresentar a oferta ao sacerdote,
ele já foi curado. Prostou ao pé de Jesus e agradeceu. Então, um voltou do caminho para agradecer a Jesus, pessoal. Olha o reconhecimento que ele teve. Por ele foi curado da lepra, né? Este era samaritano, então não era nem judeu. Olha que coisa, como é que Deus... Por que Deus deixou isso escrito aqui, pessoal? Para a gente perceber que aqueles que diz que é de Deus não agradecem a Deus. Mas uma pessoa que é samaritano, não era nem do povo de Deus, voltou e prostrou ao pé de Jesus. E Jesus perguntou: não foram purificados todos 10? Então, foram 10 leprosos que tinha. Onde estão os outros 9? Cristo, então só um que voltou para agradecer a Cristo, pessoal. Você vê, não reconhecer. Aí o que é que aconteceu? Não se achou nenhum que voltasse e desse louvor a Deus. E não a não ser este estrangeiro. Então lhe disse: levanta-te, vai, a sua fé lhe salvou. É maravilhoso, pessoal. A gente tem que reconhecer esse Deus pelas coisas que ele faz na nossa vida. A gente tem que reconhecer. Olha, uma pessoa que não era do povo de Deus, que voltou, reconheceu que foi pela palavra de Cristo que ele ficou curado. Os outros nem voltaram. E Cristo, tá, pessoal? Ele curou os 10, curou aqueles 10 leprosos. Mas qual foi que teve o reconhecimento espiritual? Reconhecer a Deus, louvou a Deus, voltou para louvar a Deus. Só um, e que não era do povo de Deus, tá? O que mais? Romanos 8:32. Aquele que não poupou seu próprio filho, mas se entregou por todos nós, como não dará com ele de graça todas as coisas? Então, como que a gente não pode, ele não vai dar de graça todas as coisas a gente, pessoal? Como é que a gente não vai render graça que esse Deus não poupou nem o filho dele para salvar a nossa vida, para a gente entrar nessa frequência espiritual maravilhosa? Como a gente vai ser ingrato, pessoal, em não louvar Deus, e não glorificar Deus, e não obedecer o que Deus quer que a gente manda? A gente vai fazer como aqueles 9 que não votaram para dar glória a Deus, para ir até Cristo, render glória e louvor a Deus? A gente vai fazer assim, pessoal? É certo isso? Aí o que mais, pessoal? Filipenses 4, versículo 6. Não ande ansioso por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplica e com ação de graça, apresente seu pedido a Deus. Então, não ande ansioso, ande sentindo a presença de Deus. Faça oração, súplica, meditação, tá? Estudo, renda ação de graça a Deus, apresente lá o seu pedido. Não entre na frequência dos ansiosos, porque você pode cair em uma depressão, tá? Como o pastor que estava aí na igreja, caiu na depressão, ficou, não cuidou desse lado da frequência da conexão e acabou tirando a sua vida, tá? Não querendo viver mais nessa realidade. O que mais? 2 Tessalonicenses 1, versículo 3. Irmão, devemos sempre dar graças a Deus por vocês. Isto é justo, porque a fé que vocês têm cresce cada vez mais, e muito aumenta o amor de todos vocês, um para com o outro. Então, o que é que Paulo está falando? Irmão, devemos dar graças a Deus por vocês. Vocês receberam a fé, vocês reconheceram, e esse amor está aumentando entre vocês, um para com o outro. Então,
temos que reconhecer, porque isso aumenta a nossa vibração, a nossa fé. 1 João 4,15. Qualquer que confessa que Jesus é o Filho de Deus, Deus está nele e ele está em Deus. Então, temos que confessar o Filho de Deus, pessoal. Reconhecer que esse Filho de Deus fez pela gente. Não tem outro nome. Qual o outro nome aí? Tem vários outros aí que as pessoas dizem, não sei quem. Eu não vou até falar nome aqui para não ferir o seu grupo religioso, sua religião, tá? Tem uns que falam que é outro, é esse aqui, é esse nome, apresenta para você, mas não tem outro que deu a vida pela gente. Tem aí? Qual o livro que mostra que tem alguém que deu a vida pela humanidade? Pela gente, pessoal. Então, a gente não reconhecer isso é ruim, tá? Aí o que mais? Hebreus 10, 23. Retenhamos firme a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Então, vamos reter firme aquela confissão que a gente fez da nossa esperança, que é em Cristo. A nossa esperança em Cristo é em Deus. Vamos permanecer trabalhando firme nessa confiança. Porque esse que prometeu a promessa de vida, ele é fiel, né? Ele é fiel, Senhor. Tu és fiel, Senhor, dia após dia, com bênção sem fim. Tua mercê necessita me invade. Tu és fiel, Senhor, fiel a ti. Tá? Então, a música dos cristãos fala, tá? O que mais? Filipenses 2:11. E toda língua confesse que Jesus é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então, toda língua tem que confessar ao Filho de Deus, a Jesus Cristo, que Ele é o Senhor, Ele que está com o senhorio. Todo o poder Deus deu a Ele. Então, toda autoridade, foi por isso que toda autoridade foi me dada no céu e na terra. Todo o senhorio está com Ele, para a glória de Deus Pai. Então, quando a gente reconhece esse senhorio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a gente está dando glória a Deus Pai. Tem que reconhecer, tem que ter o reconhecimento espiritual, tá, pessoal? Lamentações 3, versículo 24. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Então, a sua alma vai dizer, tá, pessoal, que você está na verdade e você tem que reconhecer e esperar no Senhor. Descanse a sua alma no Senhor, tá? Que mais? Romanos 10, 10. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Então, no coração a gente creu na justiça de Deus, tá? E aí com a nossa boca a gente confessou que Cristo é o Filho de Deus que veio nos salvar. A gente tem que confessar isso. Ele veio trazer salvação. Ele esteve aqui em carne, ele veio ajudar, ele passou a mensagem. Então a gente tem que confessar e crer no coração para a justiça, para que a gente seja justificado. Aí o que mais? Romanos 14, versículo 11. Porque está escrito, pela minha vida, diz o Senhor, todo joelho se dobrará diante de mim e toda língua confessará. Então, o que é que Paulo estava pegando? Uma referência. Porque está escrito, isso está escrito, que toda língua todo joelho vai se dobrar e toda língua vai confessar, né, que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. Toda língua vai confessar. Tá? Não tem... Quem tem língua, tá? Até que os que não têm língua também vai confessar, tá?
Tá certo, pessoal? Não tem como. Então, vai se dobrar o joelho tanto no céu, na terra e debaixo da terra. Os seres também malignos vai reconhecer que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. Então, confesse agora, pessoal, né? Reconheça isso, tá? Pelo seu livre-arbítrio aqui. Romanos 10, versículo 9. A saber, se com a tua boca confessar ao Senhor Jesus, em teu coração crer que Deus o ressuscitou do morto, será salvo. Então, você vai ser salvo. Se você crê, né, com sua boca você confessa, eu creio que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. E você crê no seu coração, isso está na sua alma, né? Que Deus ressuscitou Cristo dos mortos, então será salvo. Então você está salvo. Sua alma. Agora você trabalha para a salvação das outras pessoas, tá? 1 Timóteo 6, versículo 12. Milita a boa milita a boa milícia da fé, toma posse da vida eterna, para o qual foste chamado, tendo já feito a boa confissão diante de muitas testemunhas. Então, o que é que ele fala para o discípulo dele, jovem Timóteo? Milita a boa milícia da fé. Então, trabalhe a sua espiritualidade. Trabalhe, use as práticas espirituais, vá militando. Tome a posse da vida eterna. Tome posse. Para o qual você foi chamado. Você despertou, você foi chamado, você foi enxertado no corpo de Cristo, tendo já feito a boa confissão diante de muitas testemunhas, tá? Tanto testemunha do inferno, na terra e no céu. Os anjos viram você fazer, tá? Tome posse disso. Então, reconheça, tenha esse reconhecimento espiritual. Você vai desenvolver uma capacidade de sentir a presença de Deus na sua vida. Salmo 32, versículo 5. Confessei-te o meu pecado e a minha maldade, não encobri. Dizia, eu confessarei ao Senhor as minhas transgressões e tu me perdoaste a maldade do meu pecado. Então, a gente tem que confessar, pessoal, tá? Reconhecer o nosso erro e nos aproximar do verdadeiro, daquele, ter o reconhecimento espiritual do Filho de Deus, tá? Ele vai nos perdoar dos nossos pecados, dos nossos erros, da nossa falha que a gente teve, desde Adão até agora, tá? Aí ele fala, Apocalipse 3, versículo 5. O que vencer será vestido de veste branca, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante do meu Pai, diante dos anjos. Nossa, pessoal, é muito forte isso, tá? O que é que Jesus está falando para João ali? Ele está falando, aquele que não me negar diante dos homens, né? Ele reconhecer a Cristo. O que é que ele está falando? O que vencer, então, será vestido de veste branca. Ele vai dar uma veste branca. E de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida. Então, ele não vai riscar se você reconhece. Agora, se você não reconhecer, você vai ser riscado do livro da vida. E confessarei, então, o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. É muito forte, né, pessoal? Por isso que a gente não pode reconhecer, a gente não pode negar Cristo, tá? Ele é o que vai nos capacitar para que a gente vença. Então, a gente só vence com a ajuda de Cristo, tá? Por isso que ele diz, sem mim,
nada você vai poder fazer, tá? Então, a gente tem que reconhecer isso, tá? Esse senhorio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. 1 João 2, 23. Qualquer que nega o filho também não tem o pai. Aquele que confessa o filho também tem o pai. Então, tá bem claro, se você não nega o filho, diz que Cristo não é o filho de Deus, ele não veio, você está negando o pai. Mas se você confessa, eu confesso, eu acredito, eu creio em Cristo, eu reconheço o senhorio de Cristo, que Deus deu toda a autoridade a ele no céu e na terra. Então, quando você reconhece, Deus está com você. Então, você vai ter um desenvolvimento, a capacidade de sentir a presença de Deus, a verdade em você. É muito importante a gente reconhecer, pessoal, tá? Não endurecer o coração. Aí o que mais? 1 João 4, versículo 2 até o 3. Nisto conhecerei o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa que Jesus Cristo não veio em carne, né? Não é de Deus, mas este espírito do anticristo, do qual já ouviste que há de vir e eis que já está no mundo. Então, o espírito, tá, pessoal? As pessoas não entendem, tá? O outro falou de não, o espírito foi no tempo dos apóstolos. O apóstolo está falando aqui de um espírito. Espírito não morre. Pode passar 300 anos, 2000 anos, ele não morre, o espírito está aí. Então, esse espírito do anticristo está operando, que não reconhece que Jesus Cristo veio em carne, tá? Então, ele vai passar engano. Esse espírito está trabalhando, ele está trabalhando aí. Agora, esse espírito, ele vai se apossar de um homem aí, tá? Vai se apossar de um homem. É o que todo mundo está aí atento, esperando que isso pode acontecer a qualquer momento, tá? O que mais? Mateus 3, 17. Eis que a voz do céu dizia: Este é meu filho amado, em que me comprazo. A ele ouvi. Então, você viu no batismo de Cristo lá? Deus falou que este é meu filho amado. A ele ouvi. Então, ouça ele. É o que muitos não estão, tá? O que mais? Provérbio 3, versículo 6. Reconheça todo o teu caminho e ele endireitará as tuas veredas. Então, reconheça o seu caminho e entre no caminho de Cristo, o caminho que Deus preparou para que a nossa consciência andasse. Mateus 6, 33. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Então, a recomendação de Cristo é que a gente busque primeiro o reino, essa conexão com Deus, com a espiritualidade. E aí as outras coisas vai ser acrescentadas. Que mais? Lucas 21, 36. Vamos ler aqui, pessoal. Deixa eu tomar um suco. Lucas 21, 36. Vigiai, pois, em todo o tempo, orando, para que sejais ávido por digno de evitar todas essas coisas que há de acontecer e de estar em pé diante do Filho do Homem. Então, aquele que está em pé, cuide-se para que não caia, tá? Não se desvie da frequência. Então, precisamos vigiar, orar, olhar as coisas, o que é que a gente está fazendo, o que é que a gente está falando. Você está enganando pessoa, você tem que ver isso aí, pessoal. É uma decisão sua, não posso me meter. Eu só estou trazendo aqui para que você tome consciência. Mas se você não tomar consciência, o que é que eu posso fazer? Tá?
Ao que mais? Filipenses 1:6. Tendo por certo isto mesmo, que aquele que vos começou a boa obra na sua vida, né, aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Então, aquele que começou a obra em sua vida, ele vai aperfeiçoar até o dia de Jesus Cristo. Então, Deus está trabalhando e você tem que permitir esse trabalho do Espírito de Deus na sua vida. O que mais? Romanos 8:28. A saber que todas as coisas contribuem justamente para o bem daquele que ama a Deus, daquele que são chamados por seu decreto. Então, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, né, pessoal? Então, todas as coisas estão contribuindo para o seu bem, pessoal. Você foi chamado, você foi enxertado no corpo espiritual de Cristo, então você tem que dar graças a Deus, tem que ser agradecido. Reconheça o Filho de Deus, reconheça a Deus e Deus vai estar com você. Tá? Mateus 10:32. Portanto, qualquer que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante de meu Pai que está no céu. Então, qualquer que confessar diante dos homens, eu confessarei diante. Então, a gente tem que reconhecer o senhorio, o poder que foi passado para o Filho de Deus, e Cristo Jesus. Então, todo o senhorio, todo o poder está com ele. E a gente tem que reconhecer, a gente tem que fazer igual aquele leproso samaritano que foi curado. Ele voltou para prostrar diante de Jesus e adorá-lo. E ele adorou, agradeceu, chorou diante de Jesus. Obrigado, eu estava sofrendo muito, tá? Então, a gente tem que reconhecer isso, porque é importante, porque Deus vai trabalhar, o Espírito de Deus vai trabalhar na nossa vida. Tá bom, pessoal? Eu espero que vocês tenham entendido a mensagem, né? 57 minutos, não posso ir mais além do que isso, tá, pessoal? Agradecer a vocês, vocês novos no meu canal também. Obrigado por se inscreverem. Vamos continuar estudando junto, tá? Obrigado por vocês ter compartilhado, ajudado aí, pessoas que têm me ajudado. Obrigado. Agradecer a vocês. Até a próxima, se Deus e essa espiritualidade permitir. Tchau!